Olá, irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos tratar da lição número 9, cujo tema da lição é uma visão bíblica do corpo. Esse tema é um tema de extrema importância, para a atualidade e para qualquer segmento, ele é extremamente importante. Primeiro porque se há uma ideia errônea sobre o corpo. Primeiro tem-se uma corrente que acredita que o corpo ele ou abriga tão somente o pecado, que ele aprisiona, a alma, e por isso muitas pessoas dizem e creem que a materialidade do corpo ela é prejudicial, à evolução, muitas vezes espiritual, algumas religiões até inclusive falam também sobre isso, e algumas heresias há tempos atrás, na história da igreja, tratavam o corpo como algo pecaminoso, onde que havia um aprisionamento da alma. Daí então, até mesmo na igreja católica, se tinha há um tempo atrás, um pouco na Idade Média, daquela autoflagelação. Punia-se o próprio corpo como se fosse algo pecaminoso ao ponto de merecer castigos corporais para o pecado ser banido de uma certa maneira do próprio corpo. Então muitos cristãos, eles têm ainda esse tipo de posicionamento e muitas vezes mostram um certo tipo de negligência no cuidado com o corpo. Entretanto, existe também dentro da própria sociedade um excesso de cuidado ao ponto de idolatrar o próprio corpo. E aí isso favorece a erotização, a libertinagem, a prostituição, que tudo isso servir a uma idolatria. Então você percebe que a Bíblia ela não vai para nenhum dos extremos. A Bíblia ela deixa muito claro que o nosso corpo ele é um instrumento para a glorificação de Cristo. É um instrumento usado para a adoração. E se Deus nos fez em corpo, e se Jesus veio em corpo, e ele vai nos ressuscitar em corpo, então existe sim algo a ser tratado sobre esse tema que muitas vezes ele acaba sendo negligenciado. E existem hoje, inclusive, várias editoras cristãs estão trazendo alguns temas sobre a teologia do corpo, tá? E isso é importante porque isso vai mostrar como nós devemos preservar o nosso corpo e que como nós devemos ter uma visão positiva dele. Usado para adoração, usado para glorificar a Deus em tudo que nós iremos fazer, do dever que nós temos de cuidar desse corpo, que é o templo, morada do Espírito Santo, e saber que nós vamos ressuscitar em corpo e que há sim essa necessidade de cuidar e de se tratar desse tema com muita seriedade e com muito cuidado. O texto áureo da lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13b, onde diz o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática: o corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Irmãos, e tem a leitura, que essa leitura é extremamente importante, eu quero que os irmãos acompanhem também. Caso você tenha a lição, você já abre aí na página 62 da lição, E caso você não esteja com a lição, não tenha a lição, você vai abrir aí no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12 até o versículo 20. E veja que é interessante a leitura, iniciando aí, irmãos, acompanhem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse,
dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? E você percebe pelo finalzinho, né, da leitura da lição de hoje, do 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, ele dá aí um ponto importante para dizer primeiro da formação do ser humano. O ser humano ele é formado tanto de alma quanto de corpo. Ou seja, existe a alma, existe o corpo e o espírito, né? E você percebe que nesta formação do ser humano existe não somente a alma e o espírito, existe também o corpo. Tanto é que a preocupação de Paulo também para falar para a igreja de Coríntios é, olha, não é só o espírito, não é só a alma que deve ter o cuidado de glorificar a Deus, mas também o corpo. Ou seja, toda a formação do homem, ela deve adorar a Deus, deve glorificar a Deus, deve ser usado para a glória e para o louvor dele. E aí o interessante é que ele inicia tratando sobre um bom cuidado com o corpo, porque muitas vezes o ser humano tende a demonizar aquilo que Deus criou, né? Seja de alimento, seja de bebida, como não façais. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, né, no versículo 12, ele diz, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ela diz, olha, o homem, né, ao homem é dado ou é lícito de comer ou beber, porém ele tem que ter cuidado para que ele não deixe que a comida e não deixe que a bebida domine o seu corpo. E aí você entende um grande problema aqui, que é os dois extremos, né? Tem pessoas que acabam não cuidando do corpo e caem para a gula, tá? Caem para pecados da embriaguez. Entretanto, existe o outro lado de pessoas que acabam se restringindo de tanta alimentação, chegando ao ponto de adoecer por espécie de anorexia, né? E aí você percebe especificamente que aqui ele diz, olha, o ser humano, e a ele é dado o Espírito Santo, de dominar, né? Ele é dado um poder que não é dado às pessoas que estão no mundo, né? Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz que filhinhos sois de Deus, porque maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Então o Espírito Santo que habita em nós, que começou a boa obra, ele nos vai dar controle sobre todas as coisas, sobre a alimentação, sobre a bebida, sobre todas essas coisas, onde ele diz, olha, aquilo que é consumido em excesso prejudica o corpo. E se o corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Logo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então entenda que existem coisas que vão prejudicar o teu corpo e não lhe convém você estar usando, você estar ingerindo, porque você sabe que literalmente aquilo vai estar lhe prejudicando. E tudo que Deus deu, inclusive o nosso corpo, que é para a glória dele, então nós devemos preservar o nosso corpo também. Às vezes nós temos, e isso não é errado, tá, gente, de alimentar o Espírito, enchei-vos do Espírito, alimentar da palavra de Deus, mas também nós devemos cuidar do nosso corpo. Fazer atividade física, cuidar desse corpo, que é uma maneira de glorificar a Deus. Cuidar porque eu sei que estar cuidando do meu corpo é estar cuidando também da minha saúde. E isso eu agrado a Deus também, através do cuidado com o meu corpo, de entender que o que foi me dado por Ele, tudo é feito para a glória dEle. E ele diz assim, no versículo 13, e o versículo 13, né, ele vai tratar de um pecado que vai destruir o ser humano, que é o pecado da prostituição. Tá? E ele deixa muito claro que diz assim, olha, todos os pecados, eles são feitos fora do corpo,
e geralmente vão atingir uma outra pessoa, mas quem se prostitui peca contra o próprio corpo. E aí o que é interessante é lembrar que o adultério, a prostituição, é um pecado grave. Porque denota que Deus, assim como criou a alma, criou o espírito, Ele criou também o corpo, e Ele requer de nós uma santificação, que o nosso corpo também seja um templo para Ele, para a morada do Espírito Santo. E se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu não posso entregar o meu corpo à prostituição. Onde ele vai entender que a prostituição, ela macula, tá? Tanto é que em Hebreus fala daquele que macula o leito conjugal, que é um pecado gigante, é um pecado grave. E aqui ele diz, olha, o teu corpo, ele precisa ser santo. Tá? Por exemplo, e ele diz no versículo 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Cristo é o cabeça, nós somos os membros do cabeça da igreja que é Cristo, e sim, nós somos membros, e você entende a gravidade desse pecado, gente. O nosso corpo é considerado um membro da igreja, e a igreja é Cristo, o cabeça da igreja é Cristo. E se eu, com o meu corpo, acabo me prostituindo, eu estou unindo o corpo de Cristo a um pecado que é abominável aos seus olhos. Ele diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? É uma pergunta meio que retórica, tá? Ele não espera que você pense, será? Não, ele já sabe a resposta. Ele diz, certamente não. Ele diz, olha, se você é cristão, você não deveria nem pensar em outra resposta a não ser não. E aí no versículo 16 ele diz, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão disso dois numa só carne. E aí no versículo 18 ele reforça, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí o versículo 19 ele fala, não é o teu corpo o templo, morada do Espírito? Então santifica-o também. E aí entende que a lição hoje ela mostra a importância do corpo. O corpo não é aquele instrumento pecaminoso que será descartado num futuro. Não. Nós iremos ressuscitar e ressuscitaremos em corpo. Nós seremos glorificados, mas o corpo estará lá. E é necessário lembrar que o nosso corpo ele é templo, morada, e é um altar de adoração ao Senhor. E eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar no sentido físico e no sentido espiritual. E entender, por exemplo, que a prostituição é um pecado que atenta contra o próprio corpo. E é algo que é abominável aos olhos do Senhor. Até porque deixa-se claro que na hora da relação conjugal, um marido e uma mulher, eles são um corpo, né? E aí imagine o indivíduo fazendo parte, sendo corpo, membro da igreja, prostituindo-se, tornando-se uma só carne com a prostituta. Tá? Eu digo prostituição, mas eu uso do grego porneia, né? Que significa qualquer ato sexual contrário, né, às escrituras sagradas. Tá? E a prostituição, o adultério também é uma prostituição. Tá? E aí então, no ponto 1 da lição, ele fala sobre a criação do ser humano. E aqui é interessante que ele vai traçar no ponto 1, item 1, sobre a origem da raça humana. Então é interessante que você percebe em toda a criação, tá, que a criação, óbvio, existe uma beleza em tudo que Deus criou. Mas quando a gente olha para o homem, para a mulher, para a criação, a imagem e semelhança, dentre todos os seres, os únicos capazes de refletirem, de raciocinarem, de entenderem que há um Criador, de entender que há alguém acima dele, que há dentro de nós preceitos morais, né, que já vêm intrínsecos ao ser humano, ou seja, o nosso corpo, ele é moldado,
né, a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós carrega essa imagem e semelhança de Deus. Então, a criação, a origem da raça humana. E nós entendemos muito bem como ela foi criada. Tá? A criação, a palavra de Deus, criou o homem e em seguida, né, por meio do homem, criou-se a mulher. E então, ambos são imagem e semelhança do Deus vivo. No item 1 ainda, mas no ponto 2, ele fala sobre a constituição do ser humano. E é interessante que a lição ela vai tratar da declaração de fé das Assembleias de Deus, onde ele coloca no início, vou ler só essa partezinha para vocês, do item 1.2, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. Então, é interessante que ele fala que a constituição, a visão, né, da nossa igreja sobre o corpo, a formação, né, do corpo é espírito, alma e corpo. Por que eu falo a nossa igreja, a nossa denominação? Tá? Porque existem outras denominações históricas, né, igrejas sérias também, que entendem que é dicotômica a visão do corpo. Homem, corpo e espírito. Tá? Então, há essas duas visões teológicas, mas a nossa igreja, ela se utiliza na declaração de fé, inclusive da declaração tricotômica, inclusive em Hebreus capítulo 4, ele usa alma e espírito. Então, entendemos que a constituição do ser humano é formada por alma, corpo e espírito. E aí, o que aconteceu com o nosso corpo? Quando criado, Adão e Eva pecam contra Deus e aí ocorre o que nós chamamos de queda. A queda. Né? A história, né, da teologia ela pode se resumir em queda, né, redenção e glorificação. E aí nós podemos entender que com a queda, nós ficamos com algumas das áreas do nosso ser afetadas pelo pecado. Então, nesse caso, conforme o livro de teologia pentecostal, tá, escrito por Stanley Horton, até a própria Assembleia de Deus, a CPAD, tá, tem esse livro que, sem sombra de dúvidas, é um livro fantástico. Ele diz o seguinte: se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar dissociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus com o seu corpo e o vosso espírito. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir tanto a parte material, corpo, quanto a parte imaterial, espírito e alma. Entende, gente, que a santificação é para o corpo e para a alma e para o espírito. Então você começa a entender que nesse ponto 1 da lição ele traz o seguinte: olha, primeiro eu vou explicar a origem da criação. E entender que Deus criou um corpo e soprou nesse corpo espírito de vida, constituição do corpo, constituição do ser humano. Daí ele fala e traz a importância, daqui a gente entende, né? Como o apóstolo Paulo diz, olha, então, sendo o corpo do homem, templo e morada, foi criado para isso, nada mais justo do que não apenas o espírito e a alma glorifiquem, mas também o corpo. Então, nós temos que, primeiro, ao encerrar esse ponto 1, lembrar de uma alienação que muitas vezes toma conta, tá, do meio cristão, ou até mesmo pessoas que não são do meio cristão, sobre a importância de se cuidar do corpo, de entender o propósito que Deus tem para o nosso corpo. Tá? Entender primeiro que o nosso corpo, ele não é aprisionamento do espírito.
Ele não é algo extremamente pecaminoso que no futuro será totalmente descartado ou completamente descartado. É interessante se lembrar que o corpo, ele tem algo relacionado à glorificação e seremos glorificados ao ponto de preservarmos o nosso corpo, sim, em vida. Tá? Não é que a gente, lógico, a gente volta ao pó, torna-se pó, mas o que eu estou dizendo é que Deus nos deu o corpo para nós cuidarmos dele. Se o corpo não fosse importante, nós não ressuscitaríamos em corpo. Tá? Então aqui eu separei um trecho que diz o seguinte: Deus valoriza a dimensão material e quer que a valorizemos também. A Bíblia trata corpo e alma como dois lados da mesma moeda. A vida interior da alma é expressa por intermédio da vida do corpo. Isso é destacado pelo paralelismo característico da poesia hebraica. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Salmo 63, verso 1. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Salmo 44, versículo 25. Guarda as minhas palavras no meio do teu povo, no meio do teu coração, porque são vida para os que se acham a saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 21, 22. Enquanto eu me calei e me recusei a me arrepender, envelhecer os meus ossos pelo seu bramido todo dia. Em certo sentido, o nosso corpo tem primazia diante do nosso espírito. Afinal de contas, o corpo é a única maneira que temos para expressar a vontade interior, para conhecer a vida interior de outra pessoa. O corpo é um meio pelo qual o invisível é feito visível. Então, Nancy Pearcey, no seu livro recente, inclusive, Ama o Teu Corpo, da própria CPAD, ele trata desse tema de alta complexidade. Ele vai dizer, ei, ama o teu corpo. Ele é um meio, ele é um instrumento, tá? No qual o invisível se torna visível. E aí, no item 2, a visão bíblica do corpo, ele parte primeiro para o exterior do homem, tá? Então, ele deixa claro um ponto aqui interessante que eu coloquei lá no finalzinho do item 1.2, que diz assim, do item 2.1, perdão. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo. Assim sendo, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma. Porque quando fala-se que houve a queda, aí as pessoas pensam, não, a queda tornou o corpo pecaminoso. O corpo em si não é pecaminoso, o que é pecaminoso são as escolhas do homem. A vontade humana é que foi conspurcada, pela queda. Tá? A alma e o corpo são a imagem e semelhança. A alma sopra, o Deus soprou a vida através da alma. Além do exterior, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Para tanto, nós devemos tratar com cuidado, com santidade. Tá? Então, metaforicamente, os nossos corpos são membros de Cristo. E aí nós deveremos zelar por ele como membro desse corpo. Aí o ponto 3 é importante, que eu vim reforçando isso durante toda a lição. Fala sobre a glorificado na ressurreição, ainda no item 2, só que no ponto 3, página 67. Acompanha comigo aí, gente. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação do corpo mortal conforme o corpo de Cristo, aquilo que eu falei da redenção, da glorificação. O nosso corpo será glorificado. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível,
glorificado, espiritual e imortal, e assim a morte é o último inimigo a ser vencido, tá? Então, aqui o ponto importante é lembrar que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Devemos cuidar, santificarmos diariamente, para que tudo em que nós formos fazer, que venhamos a glorificar a Deus, por meio de nossos corpos, por meio também do nosso espírito. A visão secular do corpo. Aqui, na parte final, no item 3, ele vai tratar sobre alguns erros, alguns equívocos, né, que se fazem diante de um lado. Temos o pensamento errôneo de entender e achar que o corpo é um aprisionamento da alma e achar que o corpo é somente que o corpo é pecaminoso por si só, e entender que não, a nossa vontade é que é pecaminosa. Nós pecamos contra o corpo e não o corpo é necessariamente um instrumento pecaminoso por si só. A nossa vontade é pecaminosa e, óbvio, nós pecamos contra o corpo. Tá? E aí ele fala dos primeiros pecados, ele vai falar do hedonismo e o narcisismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a cultura do prazer. O corpo é usado apenas como um instrumento para sentir prazer. Também temos o narcisismo, que é a vaidade. Então, tem pessoas, gente, que são extremamente vaidosas com o corpo. Já é um cuidado em excesso ao ponto de você passar a idolatrar o seu corpo. Muitas vezes não se conformando com a imagem que se vê no espelho. Pessoas que estão com sobrepeso, lutando para atingir metas, né, muitas vezes fabricadas pela mídia, e aí buscam muitas vezes tratamentos pesados, como cirurgias, né, buscam também muitas vezes satisfazer, né, através de dietas que não são muitas vezes acompanhadas por profissionais, nutricionistas, por exemplo. Então entenda que o narcisismo é aquela vaidade. Olha aqui o que diz a lição. Essa aqui eu faço questão de ler os pontos, porque é muito importante esse ponto aqui. 3. Item 1. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos modernos de busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga da realidade são a prioridade. Nesse aspecto, não é permitido. Nesse aspecto, tudo é permitido, perdão. O hedonismo, ele quer o prazer. Então, como esse prazer vai ser alcançado, não importa. Tudo é permitido para que o prazer possa ser alcançado. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética e a qualquer custo se posta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por exemplo, cuidar do corpo é lícito? É. O que é que não convém? Está postando seu corpo na internet. Tudo lhe é lícito. Eu quero fazer uma dieta, eu estou com sobrepeso, eu vou começar a fazer academia. Isso é lícito? Não é errado não. Não há nenhum erro nisso. Sabe onde é que está o erro? A partir do momento em que você começa a se expor na internet. Gente, a quantidade de cristãos que vem usando, homens ou mulheres, tá, gente? Usando as mídias sociais para, aí eu entro no segundo ponto, erotização do corpo, não está no gibi. Você encontra muitas vezes pessoas casadas expondo o corpo de uma maneira tão vulgar que muitas vezes você esquece as passagens bíblicas, né? Onde diz que o homem domina o corpo da mulher, a mulher domina o corpo do homem, ambos foram feitos um para o outro, tão somente.
E aí as pessoas postam na internet e o corpo é exposto não só para o marido ou para a esposa, mas para todos que estão na internet. Uma tentativa de erotização descambando numa libertinagem, onde as pessoas em alguns estados ou até mesmo em pessoas que você mesmo conhece, o corpo ele é a prioridade. Mas o corpo é prioridade porque a pessoa quer ser desejada, a pessoa quer ser elogiada. Tudo isso você percebe que tem por trás uma vaidade, que tem por trás uma tentativa de erotização para a prática de futuras libertinagens. Então percebe que o corpo, ele hoje, pela sociedade como um todo, ele é usado como instrumento do pecado. Mas não porque o corpo é pecaminoso, mas pecamos contra o corpo. Pecamos contra Deus por meio dos nossos corpos. Pecamos contra nós mesmos, né? Todo pecado comete-se fora do corpo, mas aquele que comete o pecado da prostituição peca contra o próprio corpo. Aqui ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo, tá, que ele coloca aqui, 18, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí entenda que esse próprio corpo é Cristo, né? Porque nós somos membros do cabeça da igreja, que é Cristo, tá? E aí, ele coloca no ponto 3, liberdade, e ponto 3, item 3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio e se indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio. Percebe, gente, que o homem querer dominar sobre o próprio corpo, ele acaba trazendo pecados outros como prostituição, como aborto, como uso de droga. E você percebe no Brasil, né, que já tem quase a maioria dos ministros do STF para aprovar o uso da droga. E em seguida já dizem que vão votar a liberação do aborto. Tudo isso são tentativas vãs do homem dominar sobre o próprio corpo e achar que é dono de si mesmo. Tá, irmãos? E na conclusão, lembrem que nós fomos feitos em espírito, alma e corpo para glorificar a Deus. É esse o nosso objetivo. É por isso que nós estamos vivos e de pé. Porque tudo é feito dele, por ele e para ele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que possamos estar novamente juntos aí na lição número 10. Um forte abraço a todos.